Voltamos aqui com um novo case para vocês, pessoal. Esse case é bem legal, que é um case de uma indústria farmacêutica, onde os processos são bem diferentes. Porque, querendo ou não, a Anvisa no Brasil, ela regula praticamente todas as etapas do processo. Então, muitas melhorias, né, às vezes ficam atreladas à regra normativa. Você não pode passar por cima dessas regras. E aí, passar para vocês um case que foi talvez um dos mais desafiadores. Esse projeto, ele começou a concepção dele em 2006 e conseguimos efetivá-lo realmente, fazer esse projeto junto com a Belt na época, em 2008, ou seja, tiveram 2 anos aí de estudo, até onde que a gente realmente conseguiria ou não melhorar esse processo, mudar esse processo, seguindo as normas da Anvisa. Então o projeto é aumento das vendas da linha de anestésicos com base no painel de clientes da unidade hospitalar. E aí é uma coisa interessante, né, a gente começar a pensar também no escopo de projeto. Até agora eu apresentei para vocês, em grande maioria, os cases que mostram melhoria do processo interno da empresa. Esse processo ele não é apenas operacional internamente, mas é estratégico. Reparem que aqui ele só teria sucesso se, além de você melhorar os custos e ter um poder melhor de organização interna do processo, uma otimização de processo, você tivesse também um aumento de market share. Ou seja, uma fatia do mercado maior. Você teria que aumentar o número de clientes, o número de consumidores. E aí, por isso, esse case se torna tão interessante. Na fase de definição, foi um projeto feito na Eurofarma, como eu já disse. Na fase de definição, então, a concepção desde 2006, né? 2008, a gente viu que realmente tinha uma certa oportunidade de melhoria, mas a gente não conseguia realmente quantificar exatamente quanto essa melhoria seria. Enfim, descrevemos o problema dessa forma, detalhamos de forma bem clara os objetivos, né? Ou seja, o primeiro KPI, o número de clientes ativados para a linha de anestésicos, deveria subir, e venda bruta média de anestésico também. Ou seja, não bastava a gente vender mais, a gente queria também ter mais clientes, não queria ficar na mão de um cliente apenas. O KPI mínimo 90 clientes novos para o Brasil e a venda bruta média de 538.800, crescimento de 25%. E aí, com uma meta bem definida, objetivo traçado, a gente começou a ver onde que a gente conseguiria atuar e o que estaria fora do escopo. Todos os clientes da unidade hospitalar estariam dentro do escopo e não fazem parte do escopo as outras linhas de remédios. Porque muitas vezes, principalmente nesse setor, né, os anestésicos, a venda deles é puxada por outros produtos. Então a gente queria excluir isso. A gente falou, não, nós temos que ver o que a gente consegue com o resultado do projeto realmente e não puxado por outros produtos. E aí, esse gráfico não fala muita coisa, mas só para configurar e ilustrar que não tinha cliente nenhum ativo de anestésico dentro dos 2008, né, na área hospitalar. E aqui a venda média antes do projeto, como é que se comportava, um baseline. Uma observação cabe aqui. Eu sempre falo com os meus alunos, né, o Montgomery deixa claro no livro dele que fala, nunca faça uma análise com menos de 30 pontos. Um dia ainda vou gravar um vídeo para falar o porquê desses 30 pontos. O fato é, eu sempre falo com os meus alunos, nunca faça com menos de 40 pontos, para você conseguir observar a variabilidade, né, do processo. Nesse caso, a gente não tinha esse histórico. Repare, tem no máximo 10 pontos aqui. O fato é, 10 é melhor que nada, ok? Vamos em frente. Começamos então o nosso projeto com o CIPOC, mais uma vez determinando as etapas macro do meu P, o que está no I, no O, no S e no C, e principalmente, né, se existem variáveis ou X que venham de fora do P, para que a gente fique alerta, que a gente consiga atuar isso durante o projeto. Fazendo também um estudo de MSA, o que é muito importante na indústria farmacêutica, além daqueles que já são regulados pela Anvisa, a gente tinha que ver se os dados que a gente tinha na época eram dados confiáveis. Então a gente começou a trabalhar um pouco com definição operacional e, na verdade, isso aqui acabou gerando um estudo de repetibilidade no final, tá? Que conseguiu validar a qualidade dos dados, ou pelo menos refletia os dados que a gente tinha e a realidade que a gente conseguia contabilizar no final do mês. Uma vez isso posto, vamos fazer o nosso teste de normalidade, né? Processo normal. O que era muito bom
porque apesar da pouca quantidade de amostra, 11 amostras, né, não existiam outliers, não existiam causas específicas de variação. Isso num projeto é muito legal. Quer dizer que tudo que impacta naquele KPI, naquele objetivo nosso, são causas comuns, causas que acontecem o tempo todo. Fizemos então nossa capabilidade inicial, baseado na meta extremamente desafiadora. Reparem que tudo daqui para a esquerda é defeito de acordo com a meta no início do projeto. Eu tinha 0,16 sigma no início do projeto. Eu não, a Belt, né? Nós tínhamos. Fomos então para o fluxo, e aqui o fluxo, veja a diferença daquele caso onde eu apresentei, por exemplo, a produtividade e a utilização de escavadeiras. Aqui o fluxo não é atividade, são etapas macro de processo. Fica difícil de você ver onde tem decisão, onde tem voltas, retornos, entraves, retrabalhos. Eu queria entender realmente como que era feito o fluxo, desde a disponibilidade do produto no estoque até a parte onde os produtos são entregues no cliente. Então a gente queria só entender as caixinhas mesmo, para poder depois levantar as causas para cada uma dessas caixinhas. O que pode gerar defeito, de acordo com os meus objetivos traçados, em cada uma delas. Levantamos as causas, e aí uma dica para vocês: aumentar as vendas de linha de anestésicos com base no painel do cliente, de clientes. Isso é uma causa raiz? Claro que não, né? Várias causas fazem com que essa venda não aconteça, ou que ela não seja feita com base nesse painel de clientes, né? Existem causas que levam essa causa a ocorrer. Sempre que você tiver situações desse tipo, faça um Ishikawa para achar a causa raiz. Isso é muito bacana, vai te ajudar muito. Sempre que possível, trabalhe com causas raízes. Causas raízes, né, são aquelas causas onde você geralmente vai ter dados atrelados a elas que você vai conseguir analisar estatisticamente. Isso faz uma diferença tremenda num projeto. Agora, muito cuidado com essas ferramentas, por exemplo, como 5 porquês. Se você começar a perguntar por quê disso, vai chegar numa causa que o eixo da Terra está te atrapalhando, mas você não consegue atuar na mudança de eixo de rotação da Terra. Então, sempre pare no porquê ou na causa raiz, onde você tem autonomia de atuação. Isso é uma dica bem legal. Uma vez achadas as causas raízes, trouxemos para a nossa matriz de causa e efeito, pontuamos de acordo com as duas saídas do projeto e usamos a regra de Pareto para priorizar quais causas a gente iria atuar primeiro. Jogamos então na nossa matriz de esforço e impacto. Aqui é legal porque mostra claramente, né, prioritários, ver e agir, descartar os complexos. Leia-se complexos como fase de análise do projeto do Belt. São esses X que devem ser analisados na fase de análise. Aqui então, como prioritários e ver e agir, a gente resolveu atuar todos esses daqui nos quadrantes de baixo da nossa matriz. Iniciamos com algumas análises, né, principalmente comparando por venda bruta, né, e aqui olha só que legal, linhas de produtos diferentes. Fizemos box plots também por regiões, paretos de segundo nível, primeiro e segundo nível, para ver quais eram as razões de compra de outras marcas, né. Isso eu infelizmente não posso divulgar aqui, porque são dados confidenciais até hoje, né. Enfim, começamos a investigar, a analisar essas causas. Fizemos box plot por quantidade também, sempre atrelando quantidade e valor. Fizemos também uma análise com relação ao market share, mas aqui no sentido por vendedor, por região, comparativos, para a gente entender o tamanho da pizza que a gente tinha, da fatia da pizza que a gente tinha que pegar para cada setor e para cada produto. Fizemos FTAs para ajudar a gente a linkar as causas raízes, mas também linkar como que a gente ia atrelar isso aos KPIs. E aí olha que legal. A árvore de FTA, né, a Fault Tree Analysis, nada mais é do que você determinar um problema, e aí não é uma causa meio, é um problema, e você chegar na causa raiz desse problema através de um brainstorming direcionado com a sua equipe. Fizemos vários FTAs. E geramos ao final o nosso 5W2H, ou o nosso plano de ação final. Duas coisas que foram interessantes aqui nesse projeto, principalmente na parte de melhoria. Muitas das melhorias tinham que envolver o quê? O setor comercial da empresa. E vocês sabem a dificuldade de envolver o setor comercial no projeto Seis Sigma. O que foi legal nesse projeto especificamente, né? Os vendedores que compraram a ideia. A gente explicou para eles de uma forma que a gente levava eles para a sala de aula, o vendedor odeia a sala de aula,
por natureza, e virava para o cara, e antes de falar para ele a atividade, fazer a atividade em conjunto, a gente dava uma mini aula daquela ferramenta. Explicava para ele de forma simples, no linguajar bem comercial, que era a praia deles, a importância daquela ferramenta, o que ela traria para nós dentro do projeto e, principalmente, o que ajudaria ele na rotina dele para poder conseguir vender mais e vender melhor. E aí, vender mais e vender melhor para vendedor é vender o produto certo, com que ele seja entregue certo, né? E na data certa e no preço correto. E aí a gente começou a ver várias oportunidades legais com eles também. Tipo, o produto era para ser entregue num lote e eram geradas 10 entregas daquele produto. Ou seja, a margem da empresa ia para o espaço, né? Ou então produtos eram para ser entregues no local A e ia para o local B, ou trocado. E a gente conseguiu atuar na ponta também. Por isso que eu mostro aqui, de certa forma, um FTA também na fase de melhoria, que foram as oportunidades identificadas com a área comercial. Complementando isso tudo, a gente conseguiu no final trabalhar em 609 clientes atuais da empresa, e aí, né, vários ciclos foram implementados de atividades tanto de marketing quanto atividades específicas de processo, atividades de venda, atividades para melhoria da qualidade dos dados, para poder analisá-los melhor, o que gerou para nós no final uma criação de e-mail padrão para acompanhamento dos clientes focos. Isso, como melhoria, parece uma coisa simples, mas com melhoria interna, para evitar ruído de comunicação dentro da empresa, foi muito importante. Um relatório enviado para os GDs, né, com acompanhamento dos clientes focos. Esses GDs são os comerciais, os gerentes realmente de cada departamento, de cada produto, de cada setor, de uma forma que eles conseguissem enxergar também quais eram aqueles clientes com pior performance e melhor performance, e aqui tinha tanto interna quanto externa do cliente, o que era legal, porque um era a nossa visão do processo, a outra era a visão do cliente com relação a nós. O estudo de custo desses dois medicamentos, um estudo específico daquele medicamento, no sentido que, apesar de ser um medicamento referência no mercado, era aquele que tinha a menor quantidade de vendagem. E aí a gente tinha que saber exatamente quanto que isso estava custando para a empresa. Às vezes até valia a pena parar de vendê-lo, né? O que, graças a Deus, não foi o caso. O resultado, só para resumir, a gente saiu de 44% de clientes ativos para 54%, aumentamos 10%, né? E aqui o gráfico, que antes não fazia sentido, agora começa a fazer. Reparem a evolução ao longo do projeto, de como a quantidade de clientes ativos foi aumentando, né? E isso se manteve, chegou um momento que estabilizou. Eu lembro que em torno de 2009 e 2010, se eu não me engano. Fizemos o mesmo gráfico também mostrando em valor, né? Valor de venda média, e aí, olha que legal, o baseline, ele tinha uma baixa variabilidade e uma média aqui. Durante o processo, tá vendo como a variabilidade, de certa forma, aumentou? Aumentou a média, tudo bem, mas a variabilidade também, né? Isso é ruim. E aí fica uma dica para vocês, né? Muitas vezes, antes de um processo melhorar, ele piora. Principalmente quando você tem atuações de foco externo, como foi esse caso, junto à área comercial, junto ao mercado. E aí ele chega a estabilizar. Reparem que a média até abaixa um pouco daqui para cá, mas aqui ele está muito mais estável. Essa estabilidade, sendo sustentável a longo prazo, é o ideal. Fizemos então a análise final para comprovar que realmente havia melhorado o processo, capabilidade final de 0,6 para 2,5. Na fase de controle, foi importante também a gente testar essa hipótese, né? Realmente, será que melhorou ou será que não? Está aí a comprovação que realmente melhorou. Agora, o mais legal desse projeto, talvez não o mais legal, mas uma das coisas que não eram esperadas, e é por isso que é sempre legal você combinar com o seu gestor, né? Promete 5 e faz 10. É melhor do que você prometer 10 e fazer 5. Nesse projeto a gente teve uma grata surpresa, que foi o redesenho do processo. Eu não sei se vocês lembram o processo no início apresentado, mas olha como ele está muito mais lean, ele está muito mais clean, ele está muito mais contínuo. Detalhe, ele está muito mais real. Aqui eu consigo ver justamente as decisões, né? Então,
como que eu vou manter esse KPI atualizado? A gente pegou aquele mapa de processos com aquelas caixinhas e falou, olha, para manter sustentável a longo prazo, o ideal é que a gente aja dessa forma aqui para poder estar sempre refazendo essas análises e vendo se o processo se mantém estável ao longo do tempo. Muito obrigado, até o próximo case.